Seja bem-vindo. A partir de agora, Conversa da Tarde, com Thelma Saad. Olá, tudo bem? Boa tarde. Numa terça-feira gostosa, sem chuva, graças a Deus, calorzinho. E o que eu resolvi hoje trazer para vocês? Uma coisa assim que todo mundo está me perguntando, Thelma, como é que funciona, como é que deixa de funcionar, como que aconteceu, por que aconteceu. Então, hoje nós vamos falar tudo isso para vocês. Que é a nossa Zona Azul, que a gente para lá, coloca a data, coloca tudo. Agora tem aplicativo, agora tem como... Está em outros moldes. E esses moldes nós vamos conversar com a Solange, e ela vai dizer para a gente tudo como aconteceu, por que está assim agora. Né, Solange, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para estar tentando aí ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação ao estacionamento rotativo na cidade de Ponta Grossa. Estacionamento rotativo, gente. Quem é do ramo já fala certinho, né? Então, o STAR, né, como você citou aí, antigamente conhecido como Zona Azul, o estacionamento rotativo, regulamentado, ele passou a ser uma necessidade com o grande crescimento populacional, a grande frota de veículos, e ele é a forma de que haja uso democrático das vagas. Porque sem o estacionamento rotativo, o que acontece? O próprio comerciante ou quem é ali da região estacionaria na frente da sua loja, como ficasse mais conveniente para ele, e passaria o dia todo ali, né? Não permitindo assim que os clientes, quem vem ao centro comercial, possa estar utilizando as vagas. Dessa forma, a pessoa pode ficar na vaga no máximo 2 horas, ela tem que sair, ela tem que mudar de trecho de quadra para que outra pessoa possa estar usando o mesmo espaço. O estacionamento rotativo em Ponta Grossa tem quase 30 anos, já desde 1989. Eu já estou uma longa data, eu estou lá desde 1990. Então, eu fui ali acompanhando o crescimento do estacionamento rotativo. A alguns olhos, ele se parece meio que antipático, mas digamos assim que ele é um mal necessário. É um mal necessário, exatamente. Então, como eu falei, sem o uso desta forma, acaba acontecendo alguns abusos. E o STAR vem para evitar esse tipo de situação. E como que funciona hoje o nosso moderno STAR, que agora tem aplicativo? Eu quero saber um pouco da história disso tudo. Como que aconteceu? Há quanto tempo já está sendo desenvolvido esse pensamento para hoje estar já começando a ser utilizado? Então, a gente vem aí dos moldes antigos, ali do bloquinho, do estacionamento, onde tem que ser preenchido. Ainda está usando esse método até que aconteça a transição total, né, de um sistema para outro. Ele vem já em estudo já há muitos anos, já em mais de 5 anos, aí a gente está avaliando, a gente sempre estava vendo no mercado, vendo aí fora o que estava acontecendo, de que forma estava acontecendo. Muitos locais, muitas cidades acabaram fazendo e não dando certo. A gente procurou e estudou, buscou aí fora, pesquisou o que viria se encaixar nas nossas necessidades. Então, foi estudado muito tempo. E é a tendência do momento, né? A informatização em todos os segmentos. Hoje em dia, você usa, agiliza a vida para tudo, né? Então, tendo essa necessidade do acompanhamento e da gente estar saindo do que está se tornando arcaico para um novo sistema, e a gente estava estudando para que houvesse essa melhoria. Estamos aí com esse sistema aí desde o mês de maio. Mas que, como você perguntou, Thelma, está sendo estudado já há muitos anos. Eu, com a equipe técnica, a gente fez visitas, visitou outros locais, trouxeram materiais até nós, a gente foi analisando para ver o que mais se encaixava com a nossa realidade, com a realidade de Ponta Grossa, de que viesse se encaixar no molde atual, que é sucesso, é consolidado, sempre a gente recebe visita, é referencial por aí afora, o pessoal vem aqui para ver, porque muitas cidades ficam tentando, experimentando fórmulas que acabam não dando certo.
em Ponta Grossa, com todo esse tempo aí que eu citei, ele se consolidou. E é claro que a gente tem que estar inovando, e é o que está acontecendo de forma satisfatória, gradativa, desde o mês de maio. Bem, por enquanto está funcionando tanto o bloco, para a gente assinalar, agora também o aplicativo, né? Exatamente. E como que eu faço com esse aplicativo? Vamos lá do início. Eu olho lá, vou abaixar o aplicativo. Como que é o nome dele? Star Digital. A pessoa vai estar baixando ali pelo Play Store, o App Store, e vai estar baixando no seu celular. Ela vai estar cadastrando um e-mail e uma senha para estar fazendo uso. Vamos supor que eu tenho lá na minha casa, a gente usa compartilhado um veículo. Tá? Digamos, o meu pai, minha esposa, o meu familiar, a gente vai estar usando a mesma senha e o mesmo cadastro que vai dar entrada a esse sistema. Que está no mesmo e-mail. Que está no mesmo e-mail. Tá? Então, a pessoa vai entrar, vai estar cadastrando um ou mais veículos, né? Qual veículo ela vai estar usando no momento, ela pode colocar mais de um no mesmo. No mesmo e-mail e no mesmo cadastro. Isso, ela consegue para que usem de forma compartilhada. Vamos supor, o pai e o filho estão uma hora com um veículo, uma hora estão com outro, eles vão estar acessando ali conforme esse cadastro. Qualquer dúvida em relação a esse cadastro, a senha, alguma coisa que não deu certo, eu estou à disposição lá na autarquia para devidos ajustes. O pessoal que está tendo dúvida está me procurando. A Ponta Grossa, eu imaginava, é ainda uma cidade um pouco conservadora. Eu tinha assim receios de que não fosse bem aceito, e para minha surpresa está sendo bem aceito. Eu tinha muita preocupação com os idosos, e os idosos estão bem à frente até que alguns jovens adultos aí, e eles estão nos procurando, eles vão lá, a gente orienta, a gente ensina, eles estão gostando do sistema. E como eu falei, Thelma, qualquer dúvida no cadastro, alguma coisa que não deu certo, pode estar me procurando na autarquia, que eu vou estar auxiliando nesse sentido. Bem, eu vou dar um pequeno intervalo, que daí a gente vai conversar bem. A gente falou da parte de abaixar o aplicativo e tal. Agora, depois, vamos contar como que funciona isso, como que você vai lidar com essa parte. Então, que se você quiser deixar uma mensagem, perguntar alguma coisa, no 988236093, que é o WhatsApp que eu passo para a Solange, ou se você quiser perguntar aqui até na nossa própria live também, pode perguntar, eu leio aqui para vocês, ok? Então, vou dar um intervalo e volto já já. Conversa da Tarde, com Thelma Saad. Conversa da Tarde, com Thelma Saad. Voltamos agora para falar com a Solange. Vamos agora falar a realidade do aplicativo. A gente deu uma explanação do que era, como está, como baixa. Agora vamos falar bem certinho como ele funciona, porque qualquer erro na nossa tecnologia hoje ela é muito boa, ela nos ajuda muito. Mas é um ponto que você erre que já não dá certo. Daí a gente pensa que o aplicativo não está dando certo. Não. Às vezes é um erro nosso. Se não for, como a Solange diz, vocês procuram lá embaixo, que fala lá embaixo do Guaíra, ali do ladinho. A gente vai lá e leva que as meninas nos auxiliam. Bem, Solange, estou colocando o meu e-mail para fazer o aplicativo. Para que dê tudo certinho, o que eu devo fazer corretamente? Então, você vai estar aplicando, utilizando esse e-mail, como eu falei, vai atribuir uma senha para estar fazendo. É importante que seja correto esse cadastro, porque, como eu estava falando, hoje mesmo eu tive uma situação lá que a pessoa colocou uma letra errada ali, já não deu certo, daí acabou falando, não está dando certo, não quero o papel, porque a gente foi verificar, ela tinha colocado uma informação ali que não estava batendo. Então, a gente precisa fazer um ajuste, né? Como você falou, Thelma, eu estou ali na autarquia, e a pessoa que com alguma dúvida desse tipo me procura lá para a gente estar corrigindo, para logo em seguida ela vir a estar utilizando. Um detalhe importante que eu acabei não citando aqui, que todo mundo viu, desde a implantação desse novo sistema, as vagas foram divididas, né, na cidade. Então, a gente chama de baia ou box de estacionamento, onde foi delimitado um espaço para cada veículo.
Isso aí ele já está organizando, a gente até vê que o pessoal desce do carro, fica olhando lá, tá certinho, encaixei bem dentro da vaga, a gente, né, pede para que não seja usado de forma incorreta, porque acaba atrapalhando o estacionamento. Então, nessas vagas, nesses box, tem uma numeração no meio-fio, vocês já devem ter observado, e essa numeração... Pior que eu não vi isso aí. Veja, gente, viu? Eu estou trazendo aqui, eu não vi. Ela tem uma numeração ali, e esse número ele é utilizado na hora de acionar a vaga. Então, ali, eu cadastrei, vou abrir meu aplicativo, e ali vai vir a opção estacionar. No estacionar, eu vou selecionar o tempo que eu preciso, se é de meia, 1h30 ou 2 horas, que é o tempo máximo. Eu vou estar vendo o tempo que eu preciso e logo abaixo no aplicativo ele vai estar perguntando em que box eu estou estacionado. Então eu tenho que começar a observar ali em que box que eu parei, para que as informações venham de encontro com a do agente a hora que ele está passando por ali pela fiscalização. E como são esses números? Esses números normalmente são pintados na cor amarela e eles estão no meio-fio. Então, dá uma olhadinha ali, já vão se habituando. Outra informação importante, eu preciso de um estacionamento avulso, não tenho crédito, não tenho aplicativo, eu vou estar procurando o agente, eu tenho que saber o número da minha placa. Muita gente não sabe o número da placa. Então, chegou no agente, eu preciso de 1 hora, eu não tenho aplicativo ainda e eu quero estacionar agora. Então, o agente vai te perguntar já de imediato qual a placa. Para quê? Para que no momento da fiscalização, o agente que está fazendo a fiscalização, ele vai digitar a placa ali e ele vai ver que já tem um crédito acionado ali para aquele veículo, indo adiante para o próximo veículo. E se, por exemplo, eu parar numa vaga, olhar ali, tem que olhar, né? Olho ali e vejo o número. E se, por um acaso, eu parei, vamos supor que é o número 3, eu parei no meio do número 3, começando no número 2. Casos que não seja estacionado corretamente, é passível aí de uma notificação. Né? Porque, sabe? Às vezes o da frente ali acaba atrapalhando de trás, né? Exato. Daí o que eu faço? Mas tem que procurar estacionar adequadamente, né? O agente vai avaliar a situação ali no momento, né? Para ver onde houve o avanço e, se necessário, vai ser feita uma notificação. E esse avanço, ele o número, eu posso ficar até quanto antes, até quanto depois? Ali você vai ver o tamanho do seu veículo ali para mais onde houve o direcionamento, né? Que você vai estar mensurando para citar aquela vaga ali. Ou a gente vai passar na fiscalização e vai fazer a conferência disso tudo. O pessoal está se preocupando bastante ali com relação a isso, estacionam, já olham ali para ver se ficaram bonitinhos. O pessoal está se conscientizando mais do melhor uso do espaço, sabe? Estou achando bem legal essa parte também. Também em relação... Agora é vendido os créditos para seu veículo. Esses créditos são vinculados à placa. Esses créditos podem ser adquiridos com os agentes, ainda eles estão vendendo, na sede da autarquia e ali na concha acústica. Muita gente não conhece, mas a gente tem ali uma subsede que também pode ter um atendimento ali, para comprar crédito, para fazer a regularização do seu veículo. Bem, então vamos lá, agora eu vou falar do crédito depois, mas eu abaixei o aplicativo, deu tudo certinho, eu vou estacionar, abro o aplicativo, paro na vaga, coloco o número, tá, mas antes disso tudo, os créditos, eu tenho que colocar ou ele pode também cair diretamente na minha conta? Ou tem que ter crédito? Precisa do crédito ou do bônus que se ganha com uma regularização dentro das 72 horas. Vamos supor que hoje você leva uma notificação. Você tem 72 horas, um prazo previsto em lei, para uma bonificação. Daí, como a gente está nessa transição, o agente vai te perguntar, Thelma, você quer bloco ou você quer bônus?
Tá, você vai estar optando por um dos dois, qual sistema você estiver usando, tá? Essa bonificação ela vai vir ali já para a tua placa, tá? Outra forma é a compra de crédito, como eu falei. Vai estar comprando, vai estar procurando um agente, vai estar procurando ali a sede da autarquia, ou ainda um boleto bancário que já está disponível. O boleto também eu posso. Também pode. Então eu não preciso nem ir lá. Eu vejo aqui, Gera um abaixa o boleto, já efetua o pagamento, de preferência numa com o casa código de barra, lotérica. aquela code lá E isso já vai cair crédito para tua placa. O valor para o crédito ali, você pode estar colocando o valor que achar necessário para o teu uso, né? E daí, no momento do estacionamento, sim, precisa ter um valor ali, um saldo, para que possa estar efetuando esse estacionamento. E a gente acaba comprando o bloquinho e não sabe que valor que vai ser cada parada. Por exemplo, o aplicativo ele vai baixando os valores, ou ele dá o valor do horário, ou dá o valor que eu usei naquele momento? Como é que ele funciona? Eles são os mesmos valores atribuídos aos mesmos tempos, né? Meia hora 60 centavos, 1 hora R$1, 2 horas R$1,90. Então, tanto no de papel quanto no aplicativo, o valor a ser descontado é o mesmo. Vai baixando ali. Vai baixando. E vamos supor que eu não esqueci de colocar crédito. E estacionei. O que eu faço? Não tenho crédito. Não tenho bloquinho. Vai estar sujeito a uma notificação aí no valor de R$20, né? Como eu falei. Esses R$20 pode ser pago nos primeiros dias, tem a bonificação, ou dentro do prazo daí de 15 dias para regularizar. E essa regularização, eu tenho que ir até lá, ou dá também para eu pagar pelo aplicativo? Tendo um saldo, você pode pagar pelo aplicativo. Porque eu posso até, por exemplo, ganhei a multa, posso daí colocar saldo pelo boleto e já pagar a multa também pelo boleto. Vai fazer. É um autoatendimento. Essa é a vantagem. Você acaba se tornando independente, não precisando ali do agente de trânsito para suas necessidades. Né? Pode fazer a transação. Estou lá em casa à noite, eu quero comprar, eu vou adquirir, eu vou gerar um boleto, eu vou pagar. Então, ele já acaba te tornando mais independente para tudo isso. E ali também tem o histórico do veículo, que você acompanha. Você vai ver todos os dias que você usou, quanto tempo você usou, notificação se houve, quando foi paga, sabe? Então, acaba te tornando independente aí em relação a isso. E se minha internet não pegou na hora, não deu certo, porque pode acontecer, esqueci meu celular, não tenho bloquinho de papel. Aí também acaba ficando sujeito, ou procura um agente para fazer aquela venda unitária de crédito. Que daí eu faço com ele mesmo. Isso, daí vai estar informando a placa, aquela situação ali que eu te falei. Aí eu saio dali e falo, guarda, minha placa, saio dali e falo, olha, deixei meu carro na vaga número 3 ali, isso, só perfeito. que eu estou sem internet. E vou precisar de um crédito só para agora, minha placa é tal, e ele vai estar ativando a tua vaga para aquele momento. Tá. Daí, quando ele ativa a vaga para aquele momento, com minha placa, eu tenho que pagar para ele, ou também entra lá nos créditos? Não, esse é uma parte. Uma parte. Só para aquele momento, digamos, para uma emergência, como você acabou de citar, né? Que poderia ser que pela placa, né, que desce ali. Não, para resgatar de lá, não. É uma transação que daí eu tenho que pagar para ele. Você mesmo vai fazer. Daí ele faz na hora ali. Para um momento independente. Tem gente que já está usando o sistema misto, está usando tanto o cartão quanto está usando o outro. Não custa a gente deixar um cartãozinho. Isso, tem alguma coisa ali no bloco, enquanto está valendo, né? Porque a gente vai ter um tempo aí que a gente não vai estar aceitando mais. Então, o pessoal tem que se adequando para que no futuro a gente vai estar só com o aplicativo. Solange, eu penso bem para frente, sabe? Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Imagina a situação, eu não tô sem internet, não tenho bloquinho, vamos supor que não exista mais esse bloquinho. Aí eu procuro um agente e ele fala assim, tá bom, vou vender o crédito, e vai lá, e ele também está sem internet. E daí? A gente a gente está com suporte bom em relação a isso, né? A gente está trabalhando com 2 operadoras, já para que não aconteça esse tipo de problema, né? O agente tem que estar sempre conectado, né? Ali não tem como ser diferente.
Mas se por acaso não der certo com nenhuma, aí ele faz alguma notificação, olha, eu não pude, ela não tinha e não deu certo? Se houver algum problema que acabe fugindo de tudo que é o normal, imediatamente é informado ali na sede da autarquia e a gente está ali já para resolver qualquer tipo de problema, sabe, de substituição de aparelho ou ver o que está acontecendo. E outro caso, eu saí, mulher geralmente é assim, né? Eu saí e falei assim, sabe de uma coisa, meia hora só, nossa, isso estourado, né? Vou lá, fico lá, blá, 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 fico conversando, de repente falei, passou-se já mais de meia hora. Eu quero deixar mais meia hora. Eu posso ir pela... Sim, pode sim. Inclusive, o aplicativo tem essa ferramenta. 10 minutinhos antes de vencer, ele te manda uma notificação. Ai, que bom! Daí você já tem que estar atenta ali, já dando aquele horário, já ativa. Pode estar ativando. Meia, mais meia, não pode exceder a 2 horas. Como era no papel. Como é no papel. Isso aí permanece 2 horas. Nossa, que maravilha! Ele te informa ali. E olha que eu te cerquei de todos os lados aquela hora. Não, tem alguma coisa ali para estar te informando. Que maravilha isso. E mais uma coisa, por exemplo, eu esqueci de pôr qualquer coisa ali. Esqueci de ver o nome da vaga e tal. E está chovendo e eu de lá falo assim, sabe de uma coisa? Eu vou abrir aqui. Mas só vou fazer pelo meu e-mail ou pela placa. E sem pôr o nome da vaga. Daí não dá certo. É como qualquer outro sistema. Faltando ali campos ou dados fundamentais, ele acaba já te atrapalhando para notificar. Então, a pessoa vai ter que estar mais atenta em relação a isso. O que a gente não falou aqui é que o saldo que eu ativei em determinada vaga, se eu for para outra rua e ainda estiver dentro do tempo, assim como o cartão acontece hoje, ele pode estar utilizando lá em outra rua. Quando a gente de outra rua entrar lá em fiscalização, ele vai ver que está tudo certo e que já tinha sido ativado e que ele tem ainda um tempo aí que pode estar utilizando. E mais uma coisa, eu estou indo lá para Paula Xavier. Daí eu penso assim, sabe de uma coisa, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem alguma vaga para onde eu quero ficar ali. Tem essa disponibilidade? Essa ferramenta ela ainda não está disponível, mas ela vai estar dentro em breve. Que é bom, né, isso? Para ver, né, a área ali que está com maior demanda de veículo. Na sequência, a gente quer estar implantando isso também. Porque daí a gente já vai e fala, nossa, estou com pressa. Lá tá o lugar, tenho já que tá descer mais logo aqui, né? daí eu já paro. Ah, tem aqui no número 3, em frente ao 89, alguma coisa assim. E dá para eu parar. Esse aí está nos nossos projetos aí. Né? Porque gradativamente a gente está melhorando, está dando tudo certo, o pessoal está gostando e a gente sempre vai estar aí para estar melhorando o sistema. Então, gente, está aí todas as dúvidas que eu bem pensei. Matheus, tem alguma coisa para perguntar? Você tem alguma coisa para perguntar? Quem tem carro? Gente, então, quem quiser, então liga aqui, veja, fale, ligue para a Thelma, mande aqui mensagens que eu mando diretamente para a Solange e ela sana a dúvida de vocês. Solange, muito obrigada. Vou estar disponível lá para estar atendendo da melhor maneira possível. Obrigada. Gente, daqui a pouquinho eu já volto. Conversa da Tarde com Thelma Saad. Conversa da Tarde com Thelma Saad. Thelma Saad, voltando na área, com mais um assunto para vocês. Gostaram do Voltando na Área? É porque as pessoas falando para eu falar um pouco mais moderno. Matheus. Aí eu estou falando, estou aprendendo mais gíria aqui com os meninos, eles falam, vamos voltando na área, voltando na área. Então, estou, como é que é, voltando na área, eu não sei o que no pedaço, como é que é isso? Chegando no pedaço, isso mesmo. Agora eu vou falar sério que nós estamos com uma advogada, a doutora agora, vai nos falar sobre um assunto polêmico. Ela, eu não estudo antes, ela não me fala antes, ela não me diz nada antes, porque ela não quer. Ela fala, Thelma sempre é surpresa. Então, tá bom. Vamos ver hoje o que a Fernanda, a doutora Fernanda, vai falar para os nossos telespectadores ou ouvintes internautas. Eu vou falar sobre educação domiciliar. É um assunto polêmico que ninguém quase sabe a decisão que teve esses dias do Supremo Tribunal Federal. Opa, esse eu também nunca ouvi. Mas saiu agora dia 12 desse mês, quarta-feira passada. Não deu tempo de eu estudar, viu? Que danadinha. Mas não daria mesmo. Então vamos lá.
Vamos começar. Então, né, nós vivemos há muitos anos numa sociedade brasileira em que a escola desempenha um papel muito importante na educação dos nossos filhos, né? E a escola, no caso, seria a segunda casa, a segunda família dos jovens, das crianças e dos adolescentes, né? Só que o que aconteceu? Com o passar dos anos, o Brasil começou a se comparar com os Estados Unidos e outros países que aplicam a educação em que os pais não mandam mais os filhos para a escola. Ou seja, os pais exercem totalmente a educação dentro da casa. Inclusive ensinando as crianças. Então, o que acontece? Antigamente, os pais executavam quais funções? Valores morais, né? A parte psicológica, a parte espiritual, que seria, no caso, a religião, né? E a parte didática, que é o ensino fundamental, o ensino com as matérias português, inglês, matemática, geografia, história. Essas matérias específicas ficariam, né, para a escola. Viu? O som está meio... Pode aumentar? Só um minutinho, pessoal. Ela já é dona do pedaço aqui, né? Não, não é isso. Agora está muito alto. Isso. Agora deu certo. Obrigada. Então, voltando ao assunto, o que acontecia? Os pais, eles exerciam uma parte da educação dos filhos e delegavam o quê? Para a escola, o restante. Por que eles faziam isso? E ainda fazem até hoje, né? Porque não existe lei que vá regulamentar ainda sobre essa matéria que nós estamos falando hoje. Então, os pais delegavam essa função para a escola. Porque eles não se achavam capacitados para falar sobre essas matérias, né? Uhum. Então, a matéria didática ficava para o colégio. Só que os Estados Unidos já têm há muitos anos essa educação domiciliar, no qual os filhos são muito bem educados e têm notas maravilhosas em concursos, passam bem, é feita uma análise do estudo deles, é tão bom quanto uma escola pública ou uma escola particular, ou até melhor, porque eles têm um ensino que não é de massa, entendeu? É um ensino feito pelos pais e é feito assim, individualizado para cada um dos filhos. Daí os filhos têm mais ainda, parece que mais atenção, sabe? É uma coisa mais assim personalizada. Porque o ensino nas escolas, eles estão tirando algumas matérias que antigamente existiam, né? Estão tirando matérias que, ao meu ver, são essenciais para a criança desenvolver uma educação melhor, princípios, né, que sejam com a forma cristã e tudo, e estão substituindo por outras matérias não tão relevantes. E outra coisa, está sendo discutido muito a parte política e religiosa em escolas, o que antigamente não existia, né? Que por lei, só fazendo um adendo, que por lei as escolas não podem fazer nenhum tipo de modificação, só deixando bem claro isso aqui, nenhum tipo de modificação sem ter o aval do MEC. Então, o que acontece? Ele distribui o que a escola deve dar de ensino para o aluno. Eles vão dizer, vocês têm que dar tantas horas de português, tantas horas de matemática, assim sucessivamente com as outras matérias. Sim. Né? Vocês vão ter que dar um extracurricular, que eles dão a liberdade para a escola escolher esse extracurricular. E outro extracurricular que é em cima das próprias matérias que eles dão. Então, é assim mais ou menos que funciona. É só para você dar uma esclarecida, porque às vezes, não, mas a escola está tirando, está colocando. Não, que tem que ter o aval, tem que ter a grade que fala que é a grade do MEC. Sim, né? Mas o que acontece? Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que está na prática das nossas escolas. A gente não pode generalizar, porque tem escolas maravilhosas, com certeza. Mas nós sabemos que com essa nova teoria do gênero, né? Com essa crise do nosso ensino, né? E com essa questão política, muita coisa está sendo levada para a sala de aula que não tem a ver com o nosso ensino. Não deveria nem ser repassado para as nossas crianças. Então, o que aconteceu? Em 2011, lá em Canela, né, uma cidade do interior, Rio Grande do Sul, surgiu um caso de uma menina, em 2011, que os pais queriam que ela fosse educada em casa. Por quê? Porque ela estava numa turma de alunos em que cada um tinha uma idade. Uns estavam numa geração acima da dela, outras na idade dela. Mas os que estavam acima falavam
coisas indelicadas na sala de aula, tinham coisas que os pais dela estavam presenciando, que estavam afetando a educação dela, e pediram para que ela viesse a ser educada dentro da casa e não mais na escola. O que aconteceu? A Secretaria de Educação, lá de Canela, não aceitou. Disse que isso não era possível. Então, ela foi no judiciário. Chegou no juiz de primeira instância, ele não aceitou a educação domiciliar, que dizem, né? E daí chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quando chegou lá, o ministro Luiz Barroso disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos suspender todas as decisões que tratam sobre esse assunto até que esteja um julgamento, né? Um julgamento dos 10 componentes aqui do STF que digam a respeito sobre esse assunto. Então, todas as decisões brasileiras vão ficar suspensas a partir de novembro de 2016. Todas as decisões ficaram suspensas, nem favoráveis, nem contrárias, mas aguardando esse julgamento. Esse julgamento teve agora, no dia 12 desse mês, agora, quarta-feira, né, passada, em que são 10 que iriam votar e 9 foram contrários à educação domiciliar. E um apenas, que foi esse. Ele foi relator do processo inteiro, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse o seguinte: ele é favorável à educação domiciliar, só que o que acontece? Com uma única condição, foi o voto geral de todos. Tem que ter uma legislação específica para essa matéria, que não existe ainda na Constituição e nem existe uma lei sobre isso. Uhum. Teve o Lewandowski, que é o ministro do STF, que disse que isso aí é inconstitucional. Que mesmo que houvesse uma lei, né, feita pelo Poder Legislativo, eles não iriam aceitar, porque isso aí iria contrariar o que diz a Constituição Federal. Então, assim, ainda existe um posicionamento agora que já está dizendo que é ilegal, não é permitido a prática de educação em casa. Então, os pais não podem fazer isso. Felizmente ou infelizmente, quem é favorável ou é contra, agora, quem é favorável a esse tipo de educação não pode praticar, porque você sabe que até os 4 anos, fechou 4 anos de idade, a criança tem que ser matriculada numa escola. Uhum. Se ela não for matriculada, já acaba sendo penalizado o pai ou a mãe, ou ambos, quem estiver com a guarda da criança, com o crime de abandono intelectual, prisão, detenção de 15 dias a 30 dias ou pena de multa. Então, prestem atenção. A criança fez 4 anos de idade. Se ela não estiver matriculada, você vai responder por isso. Vai responder criminalmente, né? E também na parte administrativa. Sabia que os pais agora vão responder administrativamente também. Pelo estatuto, né, tem o ECA, né, da criança e do adolescente, que ele penaliza também os pais. Pode até perder a guarda, né? É muito complexo tudo isso, né? Eu acho assim, tem os prós e tem os contras. A parte assim que diz que é contra essa educação em casa diz o seguinte, que as crianças ficam sem estar convivendo com outras crianças. Seria uma coisa que seria antissociedade. A criança ficaria enclausurada na casa, não teria contato com outras crianças, não teria acesso a demais tipos de religião, demais tipos de pensamentos, e ela ficaria muito restrita ao pensamento dos pais. Essa é uma corrente que diz isso. E diz outra coisa, que a criança também ela deixa de ter um desenvolvimento pleno, porque na escola ela convive com todos, das mais diversas etnias, raças, cores, credos. Então a criança ela tem um desenvolvimento muito melhor. E na casa não, ela fica restrita a uma educação ali que os pais acham o que deve ser dado naquele dia, conforme a conveniência, conforme a formação psicológica deles na área, né, na área de conhecimentos e também na área também espiritual. Então, e também formariam jovens muito radicais. Não, o que eu penso é o que eu penso. O que eu penso é o que meus pais pensam. E isso seriam crianças muito individualistas. Individualistas, isso. Elas não estariam de acordo com o coletivo. Já aqueles que defendem a corrente de que a criança pode ser educada em casa, diz o seguinte, não, é uma forma de proteção da criança, porque se ela está sendo, de repente, ela está sofrendo bullying na escola, ela está vendo professores fazendo coisas errôneas, estão vendo coisas políticas,
anticristãs sendo praticadas na sala de aula, teoria do gênero e outras mais, os pais pensam que estarão protegendo seus filhos, tirando eles da escola e num ambiente mais sadio, que é a casa, em que não tem essas influências. Até também a maioria das pessoas que tiram as crianças para querer ela dentro de casa, para a criação, é muito relato de contra professores. Professores que abusam da autoridade em sala de aula para fazer assim discriminação de raças, divergências políticas junto com alunos, imposição de dogmas religiosos. Então, os professores acabam sendo um tanto quanto opressores, e aquela criança ela se sente coagida. Então, os pais, para proteção, tiram as crianças da escola e acham que eles vão poder dar a mesma educação ou até melhor, só que longe daquele convívio que eles entendem que é nocivo à criança, o filho deles, no caso. Né? Tudo tem um ponto de vista favorável e negativo, tanto da educação em casa como a da escola, né? Você sabe. Tem que ponderar os pós e os contras. Tem que saber dosar. Exatamente. Veja bem que se você pega o seu filho, que eu conheço casos assim, e ele nasce, você deixa num quarto o seu filho, num quarto assim inteiro desinfectado, todo mundo que entra ele passa álcool gel na mão, tá? E vai se ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos de idade, eu vou ter que tirar meu filho, ele vai ter que tomar vacina. Imagine uma criança que está num ambiente totalmente estéril, sem nada, sem nenhum tipo de sujeira. Sai daquele quarto e sai para um outro ambiente que há vários tipos de bichinhos, gripe, feridinha, tosse. Essa criança não vai aguentar. Assim acontece, eu vou dar minha opinião agora. Assim acontece com a criança que não vai para a aula. O que vocês falam do bullying? O bullying acontece com todo mundo? Acontece. Aconteceu com você, aconteceu comigo. Comigo já aconteceu. Aconteceu com você. O bullying aconteceu com todo mundo, porque faz parte do nosso mundo. Se vocês verem aqui entre nós adultos, vamos falar entre nós adultos, 50, 40, 30, 20 anos, existe bullying. Só que é um bullying mais mascarado, um bullying mais escondido, entre que você tem que saber sair disso aí. Porque eu sempre digo para as pessoas, vocês não são pessoas que vivem numa ilha. E viver com a população não é fácil. Então, vocês têm que aprender a viver, porque viver sozinho ninguém consegue. E eu acho que a questão familiar, é claro que é válida, porque o pai e a mãe vão dar uma educação com muito mais amor e atenção. Eu creio dessa forma. Mas também, de certa forma, às vezes a criança tem que aprender a sofrer. Claro, um sofrimento saudável e permitido, né? Tudo tem uma linha muito tênue entre o que é abusivo e o que é permitido para o amadurecimento de uma criança, né? Como ser humano, até para forjar o caráter dela como adulto, né? Mas eu acho assim que tudo é válido, até porque eu, quando criança, eu era uma criança muito assim provocada, porque eu era muito tímida, muito quietinha, muito obediente. Então, era daquela assim que não fazia nada na sala de aula. Eu era o exemplo para os professores, mas aqueles alunos rebeldes não gostavam de mim. Viu? E, veja bem, ela era assim. E eu era o contrário. Eu era tão rebelde, tão rebelde, tão rebelde, que eu sofria bullying por ser rebelde. Exatamente. E você por ser quietinha. Por ser quietinha. Então, o que aconteceu? A gente consegue, veja bem, se eu consigo conviver com ela hoje... Eu convivo muito bem, né? Eu era super rebelde. E ela super quietinha. Eu era uma santinha, né? O que a escola nos proporcionou mesmo com os bullying? Nos proporcionou que ela soubesse lidar com pessoas como eu e eu soubesse lidar com pessoas como ela. Então, essa teoria que fala que é contra a educação domiciliar, eles falam justamente isso, que a criança ela tem que conviver com as adversidades, com os problemas, com o bullying, com a discriminação, até com as coisas nocivas que a gente vê que acontecem, até para ela poder se defender num futuro, até para ela se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa assim sem tanto medo nem receio.
Já a teoria que diz, né, os adeptos à educação familiar dizem que não, que a criança, por mais que ela seja educada pelos pais, veja bem, ela vai ter todas as atividades culturais, as atividades espirituais em igrejas, convívio em festas, então ela não vai ser reprimida de forma nenhuma. Apenas o que os pais vão ter que fazer é controlar esse horário, esse tempo de estudo dela, para ela não ficar achando que porque ela está em casa ela não vai estudar. Ela vai. Os pais vão direcionar esse trabalho, só que ela vai ter, depois de um certo horário, lá pelas 5 horas da tarde em diante, um horário livre para ela descansar. Só que isso, claro, nos Estados Unidos funciona. Só que nós temos que ver que cada país é uma mentalidade, inclusive o nível tecnológico, o nível de desenvolvimento, até o próprio governo. Nós vivemos no Brasil, não nos Estados Unidos, nós não temos o mesmo padrão que eles têm. Embora a natureza seja muito vasta, a fauna, a flora, tudo mais, nós temos a riqueza, né, natural, mas nós não, ainda estamos, de certa forma, ainda num atraso ainda cultural, num atraso ainda, né, de conhecimento, de tecnologia. Então, nós sabemos que somos subdesenvolvidos ainda. Claro que nós cremos num mundo melhor, num Brasil melhor, né? Nós vivemos uma crise política agora e nós sabemos que, na minha opinião, eu não gostaria nem de me manifestar. No início, eu até quando li sobre esse tema, eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, será que é possível eu, de repente, educar os meus filhos tão bem quanto numa escola? Mas pensando depois com outras pesquisas que eu fiz hoje, ontem, eu analisei e achei, não, eu não seria capaz de ter todo o aprimoramento e o conhecimento que os professores que estão há anos ali, com cursos e mais cursos e pós-graduações, estão dando para os meus filhos. Então, eu pensei assim, não, eu acho que cada um tem um papel importante. O Estado tem um papel, a família tem um papel. Então, cada um tem um papel a desenvolver. Os pais têm um, o Estado tem outro. O Estado tem que fornecer educação, os pais têm que contribuir para o apoio psicológico, tanto apoio que a lei moral, existe para, né, os pais e para o Estado. É para os dois. Para os dois. Família E aquela... Estado junto, de forma conjunta, tem que fazer o quê? Dar a educação para aqueles filhos, cada um numa seara, né? Os pais no lado moral, de valores, no lado espiritual, e a escola no lado pedagógico, no lado de realmente matérias, as matérias específicas, né? Que, como se diz, o MEC realmente aprova. Nós temos a PEC 444 de 2009, que surgiu, que é um projeto de lei para que seja considerada uma alteração da Constituição Federal para que seja cabível esse tipo de educação domiciliar. Você veja bem, ela não pode ser imposta. Ela não é uma coisa imposta, é uma opção de uma família fazer isso ou não. Lá nos Estados Unidos, eu não lembro que tipo de religião, mas que é aquela religião que todo mundo tem que casar entre o povo deles. Sim, isso é até um motivo pelo qual nos Estados Unidos é mais frequente e é legalizado. Você sabia que... E é legalizado e lá, eles dão aula para as crianças lá em eles casa. Eles não consideram isso uma coisa criminosa ou um abuso dos pais que pegam os filhos para dar educação em casa. Lá eles permitem. Lá tem mais de 2 milhões de jovens. Os próprios ciganos, né? Eles não querem se misturar com os gadis. Exatamente. Mormons também. Tem os mormons. O Matheus lembrou ali. É. Então, você não pode ter um casamento. Você veja que a questão da religiosa é um dos principais motivos, né? A religião é um dos principais motivos que faz com que os pais sejam adeptos a essa criação, né? Agora, você veja só, na Alemanha é proibido. Não pode. E é até crime. Não pode. Não existe educação domiciliar na Alemanha. E no Brasil nós não temos lei. Foi tentado agora regulamentar alguma coisa, falar sobre esse assunto, né? E agora, no dia 12, o Supremo Tribunal Federal disse assim, olha, nós não podemos nos manifestar sobre essa possibilidade de ter ainda a educação em casa, que é a educação domiciliar, porque não existe uma lei vigente sobre esse assunto. E quem tem que fazer essa lei é o Poder Legislativo, no Congresso Nacional. Então, nós estamos aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não podemos decidir sobre isso. Enquanto nada é legalizado, não existe uma lei, então, se não existe uma lei, não é legalizado, não pode ser praticado no Brasil. Então, 4 anos
coloca a criança na escola, né? Faz a matrícula. Os que são contra isso aí, que são adeptos à criação em casa, dizem que isso aí é um abuso do poder estatal. É como se o Estado fosse dono dos próprios filhos. Não, gente. Entendeu? Não, Eles têm essa corrente. Essa parte até do Estado eu compreendo. Imagine que vocês vão lá com o filho de vocês colocam uma vela aqui. Aí o filho de vocês vai pôr a mão, você tira a vela e coloca para o lado de cá. Ele vai pôr a mão de novo, você muda a vela para o lado de cá. Aí ele vai pôr a mão de novo, você apaga a vela e deixa a vela ali. Um dia você acendeu aquela vela e se distraiu com alguma coisa. O que a criança foi fazer? Ela foi pegar na vela. E o que aconteceu? Queimou a mão. Então, os pais, eles não podem estar presentes, onipotentes, o tempo inteiro, porque um dia também não vão estar aqui. É uma das formas que diz na criação, né? E como que se aprende? Criação errando, se machucando, caindo, levantando. E eu tenho um pensamento que essa educação domiciliar, os pais nunca serão professores, no meu ver. Eles serão educadores e intermediadores da criança com o conhecimento, porque eles nunca vão ter a totalidade de conhecimento que os professores gabaritados de uma escola têm. Então, veja bem, eles têm conhecimento, os pais têm noção de que eles não sabem todas as matérias. Eles também vão ter que estudar as matérias junto com os filhos para poder passar para os filhos. Então, você veja assim, eles estarão juntos, né? É diferente. E não é só as matérias que entram no meio aí. Não, o que entra no meio também é a parte psicológica. E cada professor, ele segue, no momento, alguma aplicação de estudo, uma didática, e um aplicar. Por exemplo, a gente tem os grandes estudiosos que fizeram grandes experiências. Vamos pegar lá o Freud. Tem certas coisas do Freud que eu não concordo, mas tem outras que eu concordo. Vamos pegar ele que todo mundo conhece. É muito conhecido. Ele fez alguma coisa de pesquisa sobre o quê? Sobre o ensino. Ele fez experiências sobre o ensino, que ele fez as experiências, comprovou as experiências para hoje poder ser usado, isso anos, com os alunos. É a mesma coisa com os outros. Bakhtin, eu gosto muito de Bakhtin. Sim, conheço, entendeu? Claro. Então, o Bakhtin ele já tem uma outra proposta, ele anda uma proposta mais assim, vamos ensinar sem dar mastigado, que a criança venha deixar jogar para a criança, para você poder ver o que ela aprendeu, para você poder saber o que você vai mexer ali. Tem Paulo Coelho, que também segue algum tipo de fórmula, que também fez com experiências. Bakhtin, Paulo Coelho, Freud, tem um outro alemão que é muito bom, Piaget. Piaget, eu amo Piaget. Então, então você tem que saber seguir uma fórmula, seguir um momento. Eu, por exemplo, pego um pouquinho de Freud, um pouquinho de Piaget, um pouquinho de Bakhtin, dou uma misturada, uma chacoalhada e vamos lá. Olha, falar sobre esse assunto que é tão polêmico e tão recente é muito complicado, né? Eu li esses dias uma entrevista que foi dada na Gazeta do Povo, em que o próprio entrevistado disse que era assim totalmente favorável, sabe? Uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa, e dizia assim: não, as nossas escolas estão virando campos minados políticos e religiosos, não tem mais respeito ao ser humano, as crianças estão sendo massacradas mentalmente com doutrinas e mais doutrinas. Digamos assim, que foi bem enfático. O que está acontecendo é um vai e vem. Tanto as crianças estão sofrendo, quanto os alunos, ou quanto os professores estão sofrendo. Eu acho que Os professores sofrem um pouco do lado de lá, os alunos sofrem um pouco do lado de cá, porque não conseguiu chegar-se ainda a um denominador comum. Eu acho que não adianta, é como diz assim o meu falecido pai, estão buscando culpados. Sim. Para tentar dar uma resposta, mas a verdade é que não existem culpados. Nós somos fruto de uma achar uma solução. Nós somos frutos de um meio que nós vivemos, que muitas vezes independe da nossa vontade, acaba acontecendo, né? E o que nós podemos fazer como pais, né? Tentar passar o melhor valor moral dentro da nossa casa. E eu ainda, no início, eu até pensei assim, não, essa educação em casa é interessante. De repente, um caso ou outro, eu acho que específico num caso ou outro, de muito bullying, discriminação, de repente, pode até ser que seja melhor para a criança uma certa proteção.
mas não generalizar, que eu acho que, de certa forma, a criança tem que passar por certos percalços na vida para amadurecer, né? E a escola não existiria se não fosse uma coisa útil e necessária na vida de hoje. Até minha mãe estava comentando, né? Hoje o homem e a mulher trabalham o dia inteiro, né? Você já imaginou se o pai tiver que ficar em casa o dia inteiro educando os filhos, ou a mãe o dia inteiro, daí um dos dois não poder trabalhar, a renda familiar cai. E como é que fica? E Fora, se você deixar a bem sua complicado. criança direto em casa, como dizem, cabeça vazia, oficina. Do diabo, né? Então, isso é para todo mundo, é para a criança. Tá? Então, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos ajudar. E a educação está aí. Vamos tentar fazer melhorar, tanto para os professores quanto para os alunos. Vou fazer até um adendo aqui na nossa entrevista, que eu como advogada e estudiosa da lei, eu tenho um pensamento, sabe? Que eu não sei se isso vai acontecer algum dia. Que eu acho possível legalizar esse tipo de educação feita em casa, mas em casos específicos, sabe? Que a lei coloque taxativamente quais casos ela autoriza a criança a ser educada em casa. Tipo assim, violência cometida em tal lugar, pela bullying de tal gravidade também. Ela coloca uma graduação da gravidade do dano. Entendeu? Que não é qualquer dano que a criança vai ser educada em casa. Ah, deixa eu até Isso é falar muito interessante, eu aqui. acho, sabe? É interessante, eu lembrei de uma coisa. É. Eu sempre digo para as mães, porque são experiências que eu passei. Experiências da Thelma. Acredita na criança até onde for possível. Porque criança, a gente sabe que mente demais, inventa demais. Mas até que ponto? Entende? Quantos suicídios aconteceram, quantas tragédias aconteceram pelo fato que a gente que é criança, está mentindo, está se fazendo. Né? Quantas coisas já aconteceram por isso. Então, vá a fundo realmente, se estiver mentindo, dá aquele, né, aquele castigo, vai lá e tal. Se não estiver mentindo, você sabe que você agiu certo em tentar investigar. É isso que eu deixo aqui. E outra adendo que eu falo é que seja feita uma lei taxativamente dizendo o nível de graduação da lesão sofrida pela criança para ver se ela pode realmente ser educada em casa. E outra coisa que eu achava interessante na lei é colocar um limite de idade. Não ser assim uma idade dos 4 aos 18 anos que seja. Você me entende? Que seja alguns poucos anos. Que seja aqueles anos que ela forma a personalidade. Eu creio que dos 4 aos, acho que até os 10. Aos 10, 12 aos 10. anos. 11 anos já está bem espertinho. Ela já tem uma personalidade formada total, né? Daí para frente ela só vai crescer. Então, eu acho que nesses primeiros anos assim, poderia ela ser criada em casa, mas após volta para a normalidade, no caso, a nossa normalidade, né? Não a normalidade daqueles que já executam nos Estados Unidos, mas a nossa anormalidade é o ensino em casa. E a normalidade é a escola, né? É o padrão. Mas tomara que fique assim, porque eu concordo muito com isso. Mas tem muitas coisas a serem levadas. E que seja uma opção, né? Fernandinha, estava tão bom o nosso papo. Estava muito bom. Que a gente até passou aqui do horário, viu? Que o Matheus estava ali. Né, Matheus? Não tem problema, a gente tentou ajudar. Até ele se comunicou com a gente aqui. Bem, o assunto está aí. O que você acha? Deixa aí o que você acha, que sim ou que não. Valeu a pena de ouvir nossa conversa. Dê sua opinião também. E eu espero vocês novamente na quinta-feira. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Tchau. Um abraço para todos. Você ouviu Conversa da Tarde, toda terça e quinta-feira aqui na De Ponta Web News.